velocidade e o vetor campo magnético. Força elétrica nós podemos calcular através da ideia de campo elétrico. Está dividindo, passa multiplicando. Força elétrica é o campo elétrico multiplicado pela carga. Essa é a força eletromagnética e essa é a força elétrica. Se a partícula não muda de velocidade, se ela se desloca em linha reta com velocidade constante, eu sei que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, a única explicação é que a força eletromagnética que atua para cima está se igualando à força elétrica que atua para baixo. Força eletromagnética, campo magnético, carga, velocidade, seno do ângulo. Como a velocidade é horizontal e o campo magnético está penetrando no quadro, essas grandezas, né, se fosse olhar de cima, ficaria fácil de perceber que elas são perpendiculares. Força elétrica é campo elétrico vezes carga. Tu vê, as cargas são eliminadas, seno de 90 dá 1, então a velocidade da partícula é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético, que foi a deduçãozinha da aula passada. Eu não posso garantir que isso vai aparecer no vestibular, por isso que eu resolvi fazer a dedução de novo. Nesse exemplo, ele pediu o campo magnético, né? Vou passar então o B multiplicando e vou passar o V dividindo. Basta dividir o valor do campo elétrico, 4 vezes 10 na 6, pelo valor da velocidade da partícula, 5 vezes 10 na 7. Com isso eu acho o campo magnético. 4 dividido por 5 é 0,8, 10 na 6 dividido por 10 na 7, 10 na menos 1. Ou, para ficar mais elegante, 8 vezes 10 na menos 2 Tesla. Ou ainda, 0,08 Tesla. Então, questões clássicas aí. Partícula carregada em equilíbrio em campo elétrico e magnético. Show. Galerinha, tem uma questão aqui bem interessante do Enem, do ano passado, que tem tudo a ver com a matéria que a gente está vendo agora, para a gente já começar aquecendo a nossa revisão do Enem. Então, olha só, Enem 2014, não sei se era, aliás, seria a questão sendo de uma lista nossa, né, que tem rolando por aí. Mas só de tu bater o olho na figura aí, tu vai reconhecer a questão. Diz que tem um ímã se deslocando para a esquerda, e aqui tem um solenoide, aquele núcleo de material geralmente ferromagnético, e tem fio enrolado nesse núcleo, onde o fio vem aqui, desce lá por trás, sobe aqui para frente, desce lá atrás, e o último fiozinho então vem lá por trás. E tem um amperímetro instalado. E esse solenoide está sendo deslocado para a direita, enquanto o ímã está sendo deslocado para a esquerda. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar este fenômeno ao se movimentar o ímã e uma espira em sentidos opostos com um módulo de velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Na figura já diz para onde a corrente aponta. Tem duas técnicas que eu te apresentei, né, para a gente saber para onde a corrente vai, né? Uma é a técnica do eletroímã. Quando eu tentar afastar o ímã do solenoide, eles vão se atrair ou se repelir? Vão se atrair. Se eles vão se atrair, a atração com a repulsão sempre se opõe ao movimento. Se eu estivesse empurrando um contra o outro, eles iam se repelir. Como eu estou afastando um do outro, eles vão se atrair. Para que essa coisa atraia esse ímã, só se ela virar um ímã. Para ela virar um ímã e atrair aquele outro ímã, aqui tem que ter o polo sul e aqui tem que ter o polo norte. E as linhas de campo penetram no polo sul e emergem no polo norte, não é? Pega a tua mão direita, faz o indicador e os amiguinhos penetrarem no
se mantém a mesma? Não, né? Porque afastar o polo norte é diferente de afastar o polo sul, né? Se eu inverto o ímã, essa polaridade aqui também se inverte, né? E aí a corrente também se inverte. Então só inverter o ímã não interessa. Adianta manter o ímã nessa posição e aproximar? Vai ou não vai inverter o ímã? Vai inverter, né? Porque se eu aproximar eles vão se repelir. Se repelir, aqui fica norte e ali fica sul, inverte a corrente, né? O que eu devo fazer então para poder continuar tendo a mesma corrente? Adianta inverter só o ímã ou inverter só o sentido do movimento? Não, né? Eu vou ter que inverter os dois. Eu vou ter que inverter o ímã, eu vou ter que fazer o ímã ficar com o polo sul aqui, polo norte ali. E para que essa inversão não inverta a corrente, em vez de afastar, eu vou ter que aproximar essas estruturas. Vamos ver se é verdade? Quando eu aproximo um ímã de um respiro ou de um solenoide, eles tendem a se repelir. Para se repelir, aqui tem que ser polo sul e aqui tem que ser polo norte. As linhas de campo penetram no polo sul e emergem no polo norte. O dedão aponta para baixo, e a corrente continua com o mesmo sentido anterior. Essa é a resposta que a gente tem que procurar. Outra possibilidade é mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita com a polaridade invertida. Letra A. O solenoide tem que ir para a esquerda, o ímã para a direita com a polaridade invertida. É bem o que diz a letra A. As outras vão dizer para inverter só o ímã ou inverter só o sentido do movimento, que inverterá a corrente elétrica. Certo? Fizemos pela técnica do eletroímã. Muito obrigado, estou curioso. Fizemos pela técnica do eletroímã. Só a título de revisão, vamos ver como é que seria pela lei de Lenz. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. É uma lei chata de entender, mas vamos lá. O campo magnético aponta emergindo do norte, não é isso? Quando eu afastei esse ímã, o fluxo magnético nessas espiras aumentou ou diminuiu? Diminuiu porque eu afastei, obrigado parceiro. E apontava para a direita o fluxo, né? Já que o fluxo diminuiu, eu vou querer aumentar. Por isso que eu tenho que ajudar esse fluxo que está diminuindo. E o dedão aponta para baixo. Se nós usarmos a lei de Lenz, também funciona. Mas a técnica do eletroímã é ainda mais confortável, né? Se tu aproxima, vai repelir. Se tu afasta, vai atrair. E lembra que as linhas de campo penetram no norte e emergem penetram no sul e emergem no norte. Decoreba não funciona, tem que estar toda hora atento. O dedão revela o sentido da corrente induzida. Beleza, ótima pedida, estou orgulhoso, muito obrigado. E aí? Quanto tempo nós temos para o recreio? 2 minutos? Fazer um último comentário então. Pergunto a vocês, se eu pegar uma placa metálica que está imersa em campo magnético, começo a deslocar essa placa metálica condutora para a direita, vai acontecer alguma coisa naquela placa. Porque quando eu deslocar aquela placa para a direita, ela é metálica, ela é feita de prótons e elétrons, ela é feita de átomos. E os metais têm cargas elétricas livres para se moverem, não é isso? Então vamos pensar num próton. Esse próton que está na placa metálica, ele está indo para lá junto com a placa, certo? É o dedão. O campo magnético, que é o fura-bolo, o B de bolo, aponta na direção do quadro, não é isso? A força eletromagnética vai apontar para onde? Para cima, quer dizer que as
mostrar então que quando eu faço isso, surge um campo elétrico para baixo dentro da placa, né? Do mais para o menos, que vai fazer com que as partículas parem de se deslocar. Então, eu já vi o vestibular perguntar para o aluno só qual é a polaridade. Bota a plaquinha se deslocando e pergunta qual é o polo positivo e qual é o polo negativo. Tu vê, né? É só aplicar a regra da mão direita para uma chave. Obrigado pela atenção, daqui a pouco a gente continua com uma super revisão do evento.